Graça e paz, nós estamos hoje aqui na nossa visita, viemos trazer inclusive o material que você doou para os adolescentes internos aqui no 4º Batalhão. Nós estamos no Centro de Integração dos Adolescentes de Anápolis. Eu estou aqui com a Cida e o Donizete. Eles vão falar um pouquinho sobre o trabalho que eles fazem aqui com esses adolescentes e jovens. Bem, os nossos adolescentes, vocês sabem que aqui, como é um centro de internação, é de 12 a 18 anos. Mas se o ato infracional do garoto completou assim, na véspera dele completar 18 anos, ele permanece aqui até os 20 anos se for sentenciado, né? Esse menino vem de onde? Ele pode vir de Anápolis ou das cidades circunvizinhas que pertencem à comarca de Anápolis, né? Então a gente tem meninos aqui de Alexânia, a gente tem menino aqui de Abadiânia, a gente tem menino aqui de Goianésia, Goiânia. Jurisdição, né? É. Só que Goiânia não é nossa jurisdição não, mas como às vezes Goiânia por estar cheio, pelo fato de ter acontecido aqui, ele mora em Goiânia, então ele fica conosco também. O período inicial que ele fica aqui é 45 dias, que é o período que ele foi apreendido, que chama-se período provisório. Nesses 45 dias, o juiz então dá a situação dele, ou sentencia ou encaminha para uma outra medida socioeducativa, que ela pode ser liberdade assistida, ela pode ser semi-liberdade, como pode ser PSA. A criança então que foi sentenciada à internação, então ela fica aqui conosco. E essa sentença, toda ela é de 3 anos. Agora, ela fica os 3 anos? Não, porque na mesma sentença também vem a forma do relatório dele, que é de 6 em 6 meses, pode ser de 3 em 3 meses, como ele pode definir o tempo do relatório. Nesse relatório, o garoto, nesse período que ele ficou, ele é avaliado se ele vai continuar internado ou se ele recebe essa progressão de medida para essa outra medida que é mais branda. E com relação à prevenção, o que às vezes a sociedade pode fazer para prevenir que esses rapazes venham parar aqui? Isso é uma pergunta difícil, né? Porque eu entendo que a prevenção ela se encontra na família, né? E não na sociedade. Eu acho que a família pertence à sociedade, mas o primeiro núcleo onde assiste essa criança, esse adolescente, é a família. Então, a família ela tem por obrigação de cuidar de seus filhos. Sozinha? Não, mas o primeiro passo vem dela. Então ela tem que perceber se esse garoto dela modificou em quê? Foi na escola, foi no comportamento em casa, e aí ela tem que fazer uma intervenção imediatamente, porque se ela ignorar que o garoto mudou, que a criança mudou, que está tendo problemas, que isso é coisa de adolescente, isso é coisa da idade, quando ela perceber, o garoto já pode estar aqui. Quais são os sintomas que talvez uma família pode identificar que o rapaz, por exemplo, ou adolescente, está fazendo uso de drogas? Eu acredito assim, como toda mãe conhece seu filho, se é um garoto alegre, se é um garoto comunicativo, se é um garoto que gosta de participar das atividades com a família e de repente ele começa a ficar triste, ou de repente ele começa a ficar agressivo, ou de repente ele começa a ficar sonolento, olhos vermelhos, ou até mesmo assim, muito enfurnado dentro do quarto, no seu mundinho particular, ela tem que começar a preocupar. O que está sendo? Ele garoto não era assim. E de repente ele começa a mudar. Ou se de repente ela começa a perceber que tem amigos diferentes, que não é o amigo do convívio da família, procurando por ele, falando sempre escondido, falando baixinho no telefone, sei lá, mudar a forma de ver. E ela tem que perceber que ali tem um sintoma. Qual é a causa daquela mudança? E aí pode ser a droga, pode ser um amigo que está começando, pode ser, enfim, qualquer coisa. Aí ela tem que intervir, né? Começa ali. E se ela de tudo, quando ela percebe que já está uma coisa grave, ela tem que procurar ajuda. Seja no conselho tutelar, seja na igreja, seja levando a criança realmente para passar com um psicólogo, para poder tentar entender. Enfim, ela vai ter que batalhar para poder... Porque se ela ignorar o caminho desse garoto, com certeza absoluta vai ser daqui. Uma outra coisa também assim, que eu vejo que ela é muito preocupante, que ajuda, por exemplo, é ocupar essa criança de atividades que ele goste. É em cursinhos, é fazer uma língua, é acompanhar na escola, música, grupos de jovens. Tem muitas coisas que você pode inserir esse garoto para não ficar ocioso, porque a ociosidade também vai levá-lo a procurar uma forma de preencher seu tempo. Sim. E aí não importa de que forma ele vai preencher, porque o que ele quer é ocupar. E outra coisa é a mãe, o pai, ou quem educa, quem cuida, ter a abertura de falar com esse garoto de tudo dentro da idade dele. Lógico, você não vai falar uma coisa que vai ferir a idade dele, mas procurar fazer com que ele compreenda tudo, que no mundo dele, apesar que ele tem 7, 10,
tem drogas, tem prostituição, tem todos os tipos de que vai levar ele ao caminho. Então, se ela o orienta, também ele pode ter um conhecimento na hora que alguém se aproxima perto dele. Opa, minha mãe falou isso não está correto. Então é uma forma de preparar. Então isso são os meios que a família tem para prevenir. E a sociedade, por outro lado, vamos dizer assim, poder público, criar, facilitar com que essas mães, ao bater numa porta de uma escola, encontra primeiro, turmas abertas para essas crianças, encontra cursos, encontra alguma coisa que nem sempre o dinheiro dela vai poder pagar. Então ela tem que encontrar na sociedade, na hora na qual ela está inserida, esses programas sociais que atendem essas famílias de baixa renda para evitar com que seus filhos vá na rua. Então essas são as formas de, como você colocou, de evitar com que essa criança... Prevenção de que essa criança, esse adolescente chegue aqui. E nós vimos, então, você mesmo falou que a sociedade pode ajudar em muitas formas, né? E uma das formas que a gente vê é a própria igreja, né? E Donizete, fala pra gente, como que você acha que a igreja pode ajudar, tantas vezes na prevenção, quando esses rapazes já se tornam internos aqui? Qual que é a participação que a igreja pode fazer? Eu quero voltar um pouco à questão histórica. Institucionalmente, nós temos 3 agências de educação na sociedade. Enfim, não só na sociedade brasileira, como na sociedade mundial. É a família, é a igreja e a escola. A família, nós costumamos pensar que ela é responsável pela educação de berço. A escola, da forma que nós conhecemos, a escola formal, ela tem um projeto pedagógico para trabalhar o desenvolvimento da intelectualidade. E a igreja, a responsabilidade espiritual. Então a igreja é extremamente importante porque ela faz parceria com essas outras agências de educação, tanto com a escola como a família. E a igreja, por ter o patrimônio da palavra de Deus, a Bíblia, e ela ter essa herança espiritual, ela ter esse patrimônio espiritual, então ela tem uma atuação definitiva na família, conforme a nossa colega colocou, os aspectos sociais que envolve. E a igreja, então, ela vem trazer essa luz, né? Ela vem mostrar o que é certo e errado de um ângulo espiritual e até mesmo emocional, e contribui decididamente para que haja melhoria no bem-estar da sociedade. E o que nós percebemos ao longo dos anos trabalhando no sistema socioeducativo, é que a maioria ele vem com uma deficiência na estrutura religiosa. Muitos foram batizados, mas não tem uma manutenção da fé, e não tem um acompanhamento, não tem um discipulado, não tem uma manutenção da fé. Nominalmente se diz de uma determinada religião, mas não tem a prática dos ensinamentos dessa religião. E o que eu observo aqui nesse tempo é que os que têm a religião próxima no dia a dia, eles são, a recuperação é mais rápida, é mais adaptável à recuperação, o trato com ele é mais fácil. E aqueles que estão bem distantes de Deus, da igreja, a recuperação dele é mais lenta, porque ele vai praticamente aprender o início da fé cristã, muitas vezes com o apoio dos grupos religiosos que frequentam o trabalho aqui, que nos dá apoio aqui, que nos dá suporte. Certo, e tem grupos que vêm dar apoio aqui. Nós temos o privilégio de recebermos grupo religiosos, tanto da igreja católica como da igreja evangélica. Então nós temos esse apoio semanalmente. E também é dado uma assistência social para eles e para a família. É verdade. Esses grupos religiosos, através das diversas igrejas, não só vêm trazer a palavra de Deus, não só vêm trazer os ensinamentos religiosos, mas sempre estão trazendo um benefício social. A receber doações, roupas, calçados, alimentos, também através das igrejas representadas aqui no trabalho. Certo, e quem estiver vendo essa entrevista também, se quiser fazer alguma doação, pode trazer direto aqui? Como que faz? Pode trazer direto aqui, é bem-vindo, porque é uma unidade que funciona 24 horas, todos os dias. Certo. E nós temos cerca de 30 adolescentes aqui, então os gastos são realmente diários, né? E é bem-vindo, e também é um cumprimento de um dever cristão, né?
nós entendemos que, independente da religião A ou B, todas as religiões ensinam o caminho do bem. E essa questão do bem está, então, aberta a todas as áreas da sociedade. É verdade.